Olá, na aula de gestão de transporte de hoje, vamos falar sobre transporte dutoviário ou modal dutoviário. O transporte dutoviário, ele pode ser chamado também de transporte tubular, que é aquele realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações. O termo duto significa tubos e corresponde ao local para transportar óleos, gases e produtos químicos através da gravidade ou através da pressão. Segundo a localização de construção dos dutos, eles podem ser dos seguintes tipos. Eles podem ser subterrâneos, que são dutos não visíveis, de modo que estão localizados abaixo da terra. Eles podem ser aparentes, dutos visíveis, que geralmente são encontrados nas estações de abastecimento, onde eles são carregados ou descarregados de mercadorias. Eles podem ser também aéreos, são dutos construídos suspensos no ar, nos terrenos que apresentam relevo acidentado, bem como para atravessar um rio, ou um vale, ou um buraco, uma depressão. Geralmente eles são construídos em terrenos acidentados. E existem também os dutos submarinos, que são submersos no fundo do mar, que geralmente são utilizados para transportar óleo de uma plataforma marítima. Dependendo da substância transportada, os dutos eles podem ser classificados em vários tipos. Lembrando, pessoal, que esses dutos eles são fabricados através de aço, né? São fabricados a matéria-prima para fabricar os dutos geralmente são o aço. Então, qual é a classificação dos dutos? Eles podem ser gasodutos, transporte de gás ou gases, por exemplo, o gás natural e o dióxido de carbono. Geralmente, eles sempre são transportados por esses tipos de gasodutos, que são chamados por esses tipos de dutos que são chamados de gasodutos. Existem também os oleodutos, que é utilizado para o transporte de substâncias derivadas ou não derivadas do petróleo, por exemplo, combustível, gasolina, álcool, entre outros. Existem também os minerodutos, que é utilizado para o transporte de minérios, como por exemplo o minério de ferro, o diesel, o querosene, o cimento, o salgema, entre outros. Existem também os polidutos, que são utilizados para o transporte de variados produtos. Por exemplo, esse duto, ao mesmo tempo, ele pode transportar água, aí depois ele pode transportar cerveja, pode transportar vinho, suco de laranja. O poliduto, ele tem esse nome de poli, que significa vários, porque eles por si só pode ser utilizado para transportar vários produtos, que esses produtos geralmente são produtos alimentícios. E existem, por final, os carbodutos, que geralmente são utilizados para o transporte de carvão mineral. Quais são as vantagens e desvantagens em se utilizar o transporte dutoviário? Bom, além de diminuir o tráfego de substâncias perigosas e a incidência de desastres ecológicos, o sistema dutoviário ele é bastante seguro, porque ele pode transportar grande quantidade de carga. Lembrando que, embora transporte pouca variedade de produtos, como a gente viu agora, ele consegue transportar esses produtos por longas distâncias. Na maior parte dos casos, não necessita de embalagem os produtos, né? Não necessita de embalagem para o transporte. E é curioso notar que os dutos apresentam serviços continuados, ou seja, eles podem funcionar 24 horas por dia. Outra vantagem do sistema dutoviário é a diminuição de roubos e furtos de produtos.
de forma que muitos tubos eles estão imersos no solo, eles estão aterrados e isso dificulta bastante o extravio dos produtos que circulam nesses tubos. Uma outra vantagem desse tipo de transporte é que ele apresenta fácil implementação e, além disso, ele é bem econômico, uma vez que apresenta baixo custo operacional, principalmente baixo custo operacional em relação ao transporte e em relação também à energia. Bom, por outro lado, as desvantagens do transporte rodoviário são: ele é considerado um transporte muito lento, ele possui uma velocidade média de 2 a 8 km por hora em relação a outros modais, isso é bastante lento, além de apresentar pouca flexibilidade de destinos e de produtos, né? Visto que a gente viu que ele só transporta alguns produtos específicos, como gás, óleo, alguns minerais, principalmente minerais diluídos, ou em forma de vapor líquido, e também produtos alimentícios como água, suco de laranja, cerveja, enfim. A flexibilidade para o transporte de outros produtos, principalmente sólidos, ainda não é uma realidade para esse transporte, né? Para esse meio de transporte. E aqui no Brasil, como é a relação e como é a utilização do modal dutoviário? Bom, aqui no Brasil, o transporte dutoviário ele surgiu na década de 50, ou seja, 1950, sendo pouco utilizado em comparação aos outros tipos de transporte. Aqui no Brasil, cerca de 60% do transporte, como a gente já falou em sala de aula, ele é realizado por rodovias, né, o modal rodoviário, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e apenas 4% pelas dutovias, ou seja, o modal dutoviário ele representa apenas 4% da utilização dos outros modais de transportes aqui no nosso país. Merece destaque aqui no Brasil o oleoduto de São Sebastião, em Paulina, que tem aproximadamente 256 quilômetros, e também o de Angra dos Reis, lá em Caxias, em Minas Gerais. Desculpa, lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, aqui, Rio de Janeiro. Esse de Caxias, no Rio de Janeiro, ele tem aproximadamente 125 quilômetros. Também merecem destaque o mineroduto Paragominas, lá em Barcarema, no Pará, que tem cerca de 250 quilômetros de extensão. E o gasoduto Brasil-Bolívia, com 3.150 quilômetros de extensão, sendo que cerca de 253 quilômetros está localizado no território brasileiro, como vocês podem observar, esse aqui é amarelo, que eu estou grifando de vermelho, e ele é considerado, pessoal, esse gasoduto Brasil-Bolívia, ele é considerado o maior da América Latina e um dos maiores do mundo, não é? Como eu falei para vocês aí, com 3.150 quilômetros de extensão. Enfim, a maioria dos produtos transportados pelos dutos, eles são realizados pela empresa brasileira, né, de petróleo, a Petrobras, e no mundo as dutovias são um dos mais importantes meios de transporte, sendo que muito empregado principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, conforme a gente consegue observar no mapinha, a concentração de maior utilização das dutovias, ela está localizada principalmente na região sudeste do país, né? E também vem se destacando bastante aqui no litoral nordestino. Pois bem, pessoal, esta foi a aula de hoje sobre
o transporte dutoviário. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só informar aí nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.